Olá pessoal, bom dia, aqui é Gabriel Assunção, estou de volta com o Schelling Tube. Nesse vídeo de hoje eu vou trabalhar com a visão schellingiana de organismo e abordarei sua concepção aqui esboçada apenas programaticamente de teleologia. Então eu estou trabalhando as ideias para a filosofia da natureza, volume 5 da edição histórico-crítica de Schelling. Vou abordar das páginas 91 até mais ou menos, vejamos aqui, 94, 95. Então, volume 5, que corresponde ainda à longa introdução de Schelling. E após essa introdução, nós iremos passar ao livro 2 da obra, que trata da discussão propriamente filosófica das ciências naturais. O livro 1 tem um caráter mais histórico, de história das ciências. Ainda tem que ver como que eu montarei os vídeos sobre isso. Então acho que será mais interessante começar pelo livro 2. Trabalha mais umas noções filosóficas. Nada impede que os dois possam ser trabalhados paralelamente também. De todo modo, estamos próximos do fim da introdução, e na semana anterior nós estávamos abordando como que Schelling vê a filosofia de Spinoza e o pensamento filosófico de Leibniz. A filosofia de Spinoza teria o mérito de reconhecer a unidade entre natureza e espírito, porém com o problema de que não pensou essa unidade a partir do sujeito. Leibniz, por sua vez, já teria conseguido, a partir de sua ideia de mônada, desenvolver uma espécie de filosofia monista da subjetividade. Embora, não obstante as críticas dos kantianos a Leibniz, até o presente, por sinal, mas Schelling vê em Leibniz já um filósofo crítico, um filósofo da subjetividade. Então agora, vamos abordar como que o organismo é algo intrigante para Schelling e rico do ponto de vista filosófico. O organismo é algo rico, filosoficamente, pois ele rompe com o mecanicismo. O organismo, de acordo com Schelling, e ele segue Kant, não pode ser explicado apenas mecanicamente. Há de se aderir a algum tipo de explicação teleológica, algum tipo de pensamento finalístico, para se compreender o mundo orgânico. Os limites do mecanismo são os limites do sistema, daquele que pensa apenas que pensa o todo em função das partes, não as partes em função do todo e vice-versa. Deve ser pensado nas duas vias para Kant e para Schelling. Então, para Kant, o organismo é um limite para o mecanicismo como método investigativo. E talvez Schelling seja ainda mais radical na ruptura com o mecanismo do que Kant, numa crítica ao mecanismo, que chega a ser mais uma ruptura. Kant é mais a favor de uma conciliação entre mecanismo e teleologia. Schelling parece tender para uma certa ruptura em alguns momentos. Bem, Kant, quando falo sobre esse filósofo em relação ao organismo, a maior referência, a mais importante, sem dúvida, é a terceira crítica, que se encontra aqui no volume 5 da edição da Academia. Esse volume tem a crítica da razão prática e a crítica da faculdade de julgar. E a segunda subdivisão da crítica da faculdade de julgar é a teleologia, a crítica da faculdade de julgar teleológica. E a teleologia de Kant, a partir dos parágrafos 63, caminhando para os 65, ao desenvolvimento da ideia de fim natural, Naturzweck, que é basicamente sinônimo de organismo para Kant. O organismo é aquele que é finalístico em si mesmo, aquilo que é autossuficiente, e aquilo que é capaz de se produzir e de se reproduzir, de se transmitir para gerações posteriores. E nem todos esses processos, reprodução, regeneração, transmissão, são explicáveis mecanicamente para Kant. Há uma famosa frase na terceira crítica, segundo a qual não haveria um Newton capaz de explicar o funcionamento de uma gramínea. Ou seja, a natureza orgânica não pode ser explicada da mesma forma que processos como movimento, repouso, gravidade. O mundo orgânico precisa de um tipo de explicação teleológica, não apenas explicação mecanicista. É uma coisa bem rica em Kant, que foi muito explorada por gerações posteriores, desde essa geração mais imediata, Schelling, Hegel, por exemplo, até o pensamento mais contemporâneo, como, por exemplo, a filosofia biológica de Hans Jonas. Mas Kant pensa que o organismo é finalístico apenas pode ser aceito como finalístico para nossa mente, porque a nossa mente funciona assim. Não se pode afirmar que o organismo é, em si,
finalístico ou tampouco mecanicista. Então Kant pensa que a finalidade é apenas um juízo, se liga apenas a um juízo regulador ou regulativo. A nossa mente só consegue conceber o organismo como finalístico. Não consegue explicar o organismo apenas com base nas partes. A mente acaba tendo que recorrer a uma ideia de todo, mesmo que não consiga ter um acesso cognitivo a esse todo, na visão de Kant, claro. Então Schelling vai romper com várias dessas ideias de Kant, né? Então a gente vai ver que ao mesmo tempo que Schelling tem uma influência da terceira crítica, ele tem uma grande crítica a umas ideias aí da terceira crítica, né? Já mencionei no vídeo anterior, né, do eu como princípio da filosofia, parágrafo 16, seção 16, do eu como princípio da filosofia. Schelling dizia: há de se penetrar, crítica da faculdade de julgar, com o espírito, e na crítica da faculdade de julgar há uma união entre mecanicismo e teleologia, que é importante para a filosofia. Um texto muito importante de Schelling, para se ver essa recepção que ele faz de teses kantianas, é o texto publicado paralelamente às ideias, né, entre 1796 e 1798, Allgemeine Übersicht, Panorama Geral. Um texto que antes era, nas edições anteriores de Schelling, era chamado algo como explicação da doutrina da ciência, elucidação da doutrina da ciência, mas esse título é obsoleto, uma vez que a edição histórico-crítica, que é a grande referência agora, retomou o título original do escrito de Schelling, que era Allgemeine Übersicht, Panorama Geral, e que é mais fiel ao propósito do texto do que uma elucidação da doutrina da ciência. Schelling não está querendo só elucidar Fichte, ele está querendo fazer muitas outras coisas aí nesse texto. E em geral, né, não só filosofia inicial. Longe de ser um mero intérprete de Fichte, né, ele se apropria de Fichte, mas para várias outras coisas. E de forma bem peculiar, né, não quer ser Fichtiano ao pé da letra, etc. Schelling não aceita a analogia kantiana entre natureza e arte. Isso é um ponto muito importante em sua filosofia. Schelling pensa que o organismo ele é análogo ao espírito e não a uma obra artística. E nisso Schelling se distancia muito de Kant, que na terceira crítica, né, tanto nas duas introduções quanto ao longo da obra, né, e com muita ênfase no dialético, por exemplo, da Faculdade de Julgar Teleológica, vai aparecer essa analogia entre natureza e arte, que Kant adota e Schelling recusa para se pensar o organismo. Schelling vai pensar, não, natureza como arte, inclusive essa analogia aristotélica, não apenas na Kant que inventou isso, mas essa analogia entre a natureza e a arte não respeita a especificidade do organismo. Pensa o organismo como que criado por algo de fora, algo externo a ele. Schelling diz que apenas a vida é o análogo visível do ser espiritual. O espírito se organiza, constrói-se a si mesmo e se produz rumo ao infinito. Aqui nós vemos a proposta de Schelling, né, culminando ali, ponto culminante daquela menção que ele fazia a Spinoza, uma união entre a natureza e o espírito pensada a partir do espírito. Espírito e vida não se opõem para Schelling. Isso é um problema no século XX, século XXI, né, essa separação. Talvez no século XIX, nem talvez Nietzsche já tenha isso, essa separação de vida e espírito. Mas é algo que Schelling não pensava, né? A vida é espiritualizada e o espírito é vivente. É um pensador como Schelling. Então tem uma passagem bonita que Schelling faz, que em toda organização, né, em todo organismo há algo simbólico. Cada planta é, por assim dizer, a extensão circenal da alma. Isso são palavras de Schelling. Muito bonito esse trecho. E nós continuamos na próxima semana. Espero que tenham gostado. E até breve. Muito obrigado.